Nesse vídeo eu vou te mostrar a verdade sobre se aposentar investindo em ações hoje. Então presta muita atenção. Se você já acumulou um grande patrimônio ou se você está concentrado em ações para acumular um grande patrimônio para conseguir se aposentar por conta própria. Eu quero começar te falando o que não fazer, mas que infelizmente 95% dos investidores faz. Que é comprar na alta e vender na baixa, investindo sem estratégia. Na média, o investidor comum, ele acaba, é claro que sem querer, fazendo isso, né? Sem querer, porque ninguém é bobo aqui de ficar comprando caro e vendendo barato repetidamente até perder todo o dinheiro. Mas presta atenção para ver se você não se identifica com algum desses três cenários aqui, tá? Qual que é o primeiro cenário? Te liga nessa imagem. Ela ilustra algo bem comum, né? A escolha de ações para colocar em carteira com base numa manchete assim, ou ainda assim, ou até mesmo com base num vídeo no YouTube. Eu, por exemplo, posto muitos vídeos dizendo quais são ações baratas de acordo com a minha estratégia, mas é uma chamada para te ensinar sobre o poder de investir com estratégia. Nunca é uma forma de falar, compra essas ações aqui, mesmo sem entender porquê e deu. Você não se identificou com esse cenário, te liga no segundo, que é comprar algumas ações por conta de alguma coisa que você recebeu num grupo de WhatsApp, alguma dica, algum amigo dizendo que está comprando ela, ou por conta de alguma conversa no teu escritório onde você trabalha, e aí lá o grupo lá de amigos que você tem no trabalho está falando que está comprando uma determinada ação, você vai lá e compra junto, também meio que sem saber o porquê. Ou o terceiro cenário, você compra ativos, né? Até geralmente não são ações, mas outros ativos, por conta de uma recomendação do seu assessor, que é aquele profissional que é comissionado e ganha mais comissão de alguns produtos do que de outros. Então, se você está nesse cenário aqui, certamente você vai olhar para sua carteira e vai encontrar coisas como COIs, fundos sem liquidez, CRIs e CRAs, mesmo que você não invista ainda em CDBs. O investidor médio, ele costuma fazer. E no fim das contas, esse tipo de comportamento é o que gera o famoso efeito manada, né? De comprar o que está todo mundo comprando e de vender o que está todo mundo vendendo. E é por isso que o investidor, na média, perde dinheiro. E isso não é uma alegação minha. Estou falando com base num estudo da JP Morgan que calculou e mostrou que matematicamente o retorno do investidor médio é menor do que o retorno de qualquer classe de ativos do mercado. Isso mesmo, tá? Esse estudo mostrou o retorno ao ano das principais classes de ativos nas últimas 2 décadas e a conclusão foi que o investidor médio viu a sua carteira render 1,9% ao ano. Menos do que a inflação e menos do que qualquer outro ativo disponível no mercado. E esse cara aqui, ele não vai se aposentar, tendo um retorno menor que qualquer coisa, parecido com a inflação, ele ou vai ter que trabalhar até morrer e ter renda ativa até o último dia, que não é um problema, eu pretendo trabalhar até morrer. Tá? O problema é que esse é um caminho arriscado, daqui a pouco você pode perder algumas habilidades, perder o ímpeto, perder energia e não conseguir mais ser tão bem remunerado. Enfim, ele vai ter que ou fazer isso ou baixar muito o padrão de vida lá na frente, quando ele mais precisar de dinheiro, porque os custos ficam mais altos, custos com saúde, com moradia, etc. Enfim, esse é o mesmo comportamento, comprar na alta e vender na baixa, que a gente vê no mercado brasileiro. Se eu cruzar aqui o investimento ou resgate de fundos de ações com a variação da bolsa de valores, você pode ver que sempre que tem 2 anos bons de bolsa, o investidor médio compra. Os anos de 2006 e 2007 foram bons para a bolsa. Os investidores investiram muito no ano de 2007. Os anos de 2016 e 2017 foram bons, então o investidor investiu muito em 2018, 19 e 20. Agora ele sempre vende depois de 1 ou 2 anos ruins. Então o ano de 2008 foi ruim, os investidores tiraram dinheiro da bolsa. Os anos de 2011, 12 e 13 somados foram ruins, então em 2014, 15 e 16 o investidor tirou o dinheiro da bolsa. Os anos de 2020 e 21 foram ruins, então em 2022, 2023 o investidor tirou o dinheiro da bolsa. Está sempre comprando na alta e vendendo na baixa. E por que eu estou falando disso aqui num vídeo sobre a verdade para se aposentar investindo em ações? Porque o cara que faz isso, ele não vai ter um retorno bom. Aqui no clube a gente já fez várias sessões de consultoria gratuita de investimentos e recentemente, por exemplo, a gente fez uma sessão com um investidor que estava no mercado já há muitos anos, uma carteira desde 2018 numa corretora independente e o retorno da carteira dele era de 1% acima da inflação em 6 anos investindo. E aí com esse retorno aqui, esse cara não vai se aposentar nunca. Eu vou ser bacana e eu vou simular aqui que esse cara viu a carteira render 1% ao ano acima da inflação. Se esse cara aqui já tiver acumulado 1 milhão em ações, tiver essa performance aqui de inflação mais 1%,
Tá falando de uma renda de R$830 por mês. Se esse cara aqui tiver 5 milhões, ainda assim sua renda é de R$4.000 por mês. É um valor muito pequeno perto do patrimônio de 5 milhões. Aqui a gente está olhando, claro, para a renda já descontada da inflação, descontado de custos, tá? Porque tem sempre quem comenta, não, mas ali só botar num fundo imobiliário que rende 1%. Não é assim que a gente faz a conta, a gente tem que descontar o efeito da inflação. Enfim, tá? Um rápido parênteses, se você quiser saber como você faz os seus próprios cálculos, com o valor que você tem para investir, com a rentabilidade esperada da sua carteira, essa planilha que eu acabei de te mostrar está disponível, tá? De forma totalmente gratuita. Ela vai ser o primeiro link aqui na descrição para você fazer o download dela e poder acompanhar meus cálculos fazendo aí com a tua própria realidade. Então aperta aqui o primeiro link na descrição, já deixa ela baixando ali em segundo plano, que daqui a pouco eu vou te ensinar a calcular por conta própria quanto tu precisa ter para se aposentar investindo em ações. Eu vou usar ela para isso. Agora o grande ponto é, onde é que eu quero chegar aqui te mostrando erros comuns de investidores, o problema do efeito manada, porque a maioria dos investidores tem resultados ruins. Eu quero fazer com que você não tome essa decisão errada de investir sem estratégia e comprar na alta e vender na baixa. Por isso, a partir daqui, eu vou te mostrar o jeito certo. Quanto teria rendido um investimento em ações com estratégia. Vou mostrar aqui, é claro, com as estratégias do Clube do Valor, mas é uma boa referência para você entender o que você pode esperar de retorno se você investir bem em ações. A gente tem basicamente aqui 3 diferentes estratégias, uma focada em dividendos, uma focada em ações baratas e uma focada em ações que tem um bom potencial de retorno, então em tendência. Para contexto aqui, tá? O que nos interessa é saber qual é o potencial de retorno acima da inflação de cada uma dessas estratégias. Não necessariamente qual o dividend yield, e sim o quanto essa estratégia tem potencial de render acima da inflação. Por que, Ramiro? Porque assim, no limite, tanto faz. Você tem uma carteira, por exemplo, que rendeu 16% ao ano, com a inflação média de 6%. E você fazer resgates, né, vendas de 10% ao ano dessa carteira, considerando que você vai estar empatando com a inflação principal e tirando a diferença, do que você ver a carteira render 6% e receber 10% de dividendos todos os anos. A diferença é quase nula. Os dividendos eles são isentos de imposto de renda, isso é uma pequena diferença ali, mas aqui olhando para as nossas estratégias, a estratégia de dividendos ela rendeu até um pouquinho menos do que as demais, também que compensa esse ganho que o investidor em dividendos tem de não tributação. Bom, vou te mostrar aqui quanto que daria para esperar de retorno e também por que investir só em ações para aposentadoria, do meu ponto de vista, é um erro. Então vamos pegar uma carteira composta 100% por ações brasileiras, dividida igualmente nas 3 estratégias aqui do Clube do Valor. Essa carteira aqui teria tido essa performance aqui nos últimos 10 anos, teria se multiplicado por mais de 4 vezes, bem acima do Ibovespa e do CDI, tendo um retorno já descontado de inflação e até da taxa que a gente cobraria eventualmente para investir assim para ti, de 8,47% ao ano. E aí com retorno de mais ou menos 8% ao ano, o que você poderia esperar de renda? Bom, calculando aí que você tem um patrimônio de R$300 mil, por exemplo, você poderia contar com uma renda de R$2.000 por mês. Se você já tiver acumulado R$1 milhão, dá para contar com uma renda de mais ou menos R$6.500 por mês. E se você já bateu ali os 5 milhões, ou estimar bater os 5 milhões a dinheiro de hoje no futuro, você poderia contar aí com uma renda de R$32.250 por mês. E pode ver que é uma diferença muito grande dos cenários que eu desenhei agora há pouco. E essa é a diferença entre você investir bem, com boas estratégias, sem cometer erros comuns de comprar na alta e vender na baixa, para você investir mal, seguindo diquinhas, sem saber o que você está fazendo. Só que eu tenho que ser muito franco. Para mim tem um erro gigante aqui na ideia de se aposentar investindo em ações. E qual é o problema gigante? Qual é o erro gigante? O erro é imaginar que você vai aguentar o tranco que é investir só em ações brasileiras. Como assim, Ramiro? Bom, te mostrei quanto teria sido o retorno de uma carteira só com ações brasileiras, né? 8% acima da inflação. Só que isso não foi um retorno lindo, não foi todos os anos, olha, a inflação mais 8%. Um ano a inflação foi de 4%, então a carteira rendeu um pouquinho mais do que 12%. No outro ano a inflação foi de 1%, então a carteira rendeu 9%. No outro ano a inflação foi de 0% e a carteira rendeu 8%. Não foi assim. É um ano de alta de 30% acima da inflação, outro ano com a inflação sendo de 5% e a carteira caindo 20%, outro ano numa crise a carteira caindo uns 30% do ponto máximo ao mínimo, depois fica 3 anos no 0 a 0 e você lá fazendo seus resgates, começando a ficar nervoso, vendo seu patrimônio diminuir cada vez mais em períodos de crise e períodos ruins. O que você pode ver é que nessa carteira só de ações brasileiras, nos últimos 10 anos só, ela teria caído tipo 36% na crise do Covid.
E isso é de fevereiro a março de 2020. Só no mês ela teria caído mais de 31%. A volatilidade seria de 22%, que é muito alto. E para você ter uma noção, tá? Compara essa maior queda com a maior queda de uma carteira que a gente chama de sofisticada. É uma carteira com 40% renda fixa e 60% renda variável, que não é só ações, né? São ações, fundos imobiliários, ações norte-americanas. A carteira sofisticada teria uma menor queda de 10% a 20% numa crise, bem menos do que 35%. E se você entende que não aguentaria o tranco também, não seria uma pessoa tão tolerante ao risco, então monta uma carteira equilibrada, né, com um peso de 70% renda fixa. Essa carteira ela poderia ter caído 8% a 12% numa crise, bem menos do que os 35%. O retorno seria muito mais consistente, mas é claro também seria menor. Inclusive nos últimos 10 anos, tá? Uma carteira com essa composição aqui, 60% renda variável, 40% renda fixa, teria tido uma maior queda de só 10%, um retorno de 6,4% acima da inflação, que com R$1 milhão te faria ter uma renda possível de R$ 5.500 por mês, e com R$5 milhões você poderia contar com uma renda ali na faixa de 25 a 26 mil reais por mês. São rendas menores, mas uma carteira muito menos arriscada. Agora o grande ponto é como montar uma carteira para aposentadoria. Se uma carteira só de ações, como eu falei, você precisa ter estratégias claras, com critérios claros, para saber quando comprar e quando vender uma ação. Eu acredito que isso não seja o ideal para 95% dos investidores, que deveriam sim diversificar em mais classes de ativos. Eu, Ramiro, que sou um cara bem tolerante ao risco, já diversifico em outras classes. Não tenho somente ações brasileiras, tem ações norte-americanas e fundos imobiliários também, que já é uma carteira bem arriscada. Agora, a maioria dos nossos clientes de wealth tem algum peso que varia entre 40% e 70% em renda fixa. Então, aqui, para investir bem para a aposentadoria, tem que seguir um sistema que pense na sua alocação, como o nosso sistema de alocação estratégica, cujo primeiro passo é você entender a sua tolerância ao risco, quanto de risco você está disposto a correr, você consegue correr, que varia de pessoa para pessoa. Não existe o melhor investimento do mundo, existe a melhor carteira por pessoa, para depois pensar, né, o quanto você vai investir em ações, quais ações comprar. Agora, como entender qual a carteira boa para ti, como é uma questão bem pessoal e personalizada, eu não consigo dar uma resposta universal aqui, mas consigo te falar que está com vagas abertas para sessões de consultoria de investimentos, sessões gratuitas, de 1 hora, em que você vai ter 1 hora para conversar com um especialista aqui do Clube do Valor, que vai entender tua tolerância ao risco, teus objetivos financeiros, onde você quer chegar. Você já tem uma carteira diversificada, vai olhar para a tua carteira, mostrar o que está legal, o que dá para melhorar e vai te entregar um plano te falando, olha, o que a gente faria com base nas estratégias que a gente segue aqui no Clube do Valor. E somente ao final dessa sessão contigo, sabendo, né, o que a gente faria no teu lugar, aí sim você vai ser convidada, se fizer sentido para ti, a nos contratar e aí sim te iniciar um relacionamento profissional. Até então tudo vai ser gratuito, isso como se fosse uma amostra grátis do nosso serviço, uma amostra grátis que por sinal é muito bem recomendada, né? Recentemente, o Pedro, consultor aqui do clube, recebeu esse feedback aqui de que gostou da ação de consultoria, que é uma ação bacana, principalmente para quem investe, não tem tempo para focar na evolução do patrimônio e acompanhar o mercado, né, que era o caso dele. Beleza? Se esse for teu caso, então, eu vou deixar aqui um link para você solicitar contato nosso para uma sessão de consultoria de investimentos. E se você quiser seguir no YouTube, eu vou deixar aqui um link de um vídeo sobre como viver de renda com R$1 milhão, um processo bem passo a passo para você complementar ao processo que eu te mostrei nesse vídeo. Era isso, um grande abraço e até mais.